Existe uma coisa que poucas mulheres sabem. Quando um homem sente por você um desejo tão profundo que o transborda, ele nem sempre se aproxima. Às vezes, faz exatamente o oposto. Ele parece distante, confuso, às vezes até frio. E você começa a pensar: estou perdendo ele, ele parou de sentir algo. Mas, na verdade, de acordo com a psicologia de Carl Jung, esse comportamento não significa ausência de interesse. Significa intensidade. Uma intensidade tão forte que desencadeia dentro dele um conflito interno que ele não quer te mostrar. Jung dizia que o desejo verdadeiro, aquele que nasce das camadas mais profundas do inconsciente, nunca se expressa de forma direta. É ilógico, imprevisível e não obedece a regra alguma. Quando um homem te deseja tão profundamente que sua alma vibra só de pensar em você, a consciência dele tenta resistir. É um mecanismo natural de proteção. Ele se protege daquilo que o torna vulnerável, exposto e sem controle. Você se torna um espelho, refletindo tudo aquilo que ele queria esconder até de si mesmo. Por isso, um dos sinais mais claros de desejo profundo não é a perseguição, mas o recuo. Não é a perseguição, mas sim a contenção. Não é a ação que busca, pois o desejo reprimido se manifesta de forma diferente. Você sente isso nos pequenos gestos, nas contradições, nos momentos em que ele oscila entre o que quer fazer e o que acha que deve fazer. A verdade que ninguém conta é esta: um homem só resiste quando o que sente é mais forte do que consegue suportar. Ele não luta contra o pequeno, luta contra aquilo que pode mudar sua vida, penetrar sua essência e destruir as paredes que construiu durante anos. No nível inconsciente, você desperta nele emoções fortes demais para serem gerenciadas naturalmente. Por isso, Jung falava sobre o conflito entre a sombra e a persona. A sombra é o desejo cru, autêntico, instintivo. A persona é a máscara social que diz a ele que precisa manter o controle. E por isso, quando ele se afasta, te evita ou parece confuso, não é porque não sente nada, é porque sente demais. Neste vídeo vou mostrar os sinais mais claros da psicologia junguiana que indicam que um homem não está fugindo de você, ele está fugindo dos próprios sentimentos. Sinais que revelam um desejo profundo, silencioso e quase incontrolável. Sinais de que ele se contém justamente porque te deseja mais forte do que consegue admitir. O primeiro sinal é o desejo reprimido. Segundo Carl Jung, tudo que é reprimido nunca desaparece, apenas muda de forma. Quando um homem sente por você um desejo tão forte que não sabe como lidar com isso, o corpo e o comportamento dele começam a denunciar essa tensão interna. Este é o primeiro sinal importante, a atração reprimida. Esse desejo não se expressa abertamente, mas se manifesta no silêncio, nos olhares curtos, nos gestos contraditórios. Um homem que realmente te deseja nem sempre vai dizer isso com palavras. Pelo contrário, ele tenta esconder. Não quer que você perceba como a respiração dele muda no momento em que você entra na sala. Não quer que você veja como os olhos dele procuram os seus apenas para desviar imediatamente o olhar, como se tivesse feito algo proibido. Essa fuga do olhar não é desinteresse, é sinal de vulnerabilidade. Mostra o medo de que você possa ver demais dentro dele. Jung explicava: a consciência reprime emoções fortes para evitar a sensação de exposição. E é exatamente isso que acontece aqui. Ele não consegue te olhar calmamente e diretamente porque o inconsciente dele o entrega. A faísca nos olhos dele, o interesse que tenta suprimir, o impulso de se aproximar que controla com todas as forças.
Não quer que você entenda que apenas o som da sua voz ou te ver o deixa indefeso. Essa repressão se expressa também nos detalhes. Ele fica mais sério quando você está por perto. A voz dele muda ou de repente parece estranhamente distante. Não porque você não importa, mas porque você importa demais para ele. Essa distância é uma forma de autoproteção. Um mecanismo que o ajuda a se abrigar da intensidade que o transborda. Outro sinal de desejo reprimido. Ele evita conversas que possam tocá-lo emocionalmente. Quando você fala sobre sentimentos, proximidade, conexão, ele de repente muda de assunto, faz piada ou se distrai. Mas quando o assunto é neutro, ele escuta quase atento demais. É a forma inconsciente dele dizer: "Você me atrai, mas não estou pronto para que você saiba disso." Ele pode parecer desajeitado, nervoso, distraído, cometer pequenos erros quando você está perto. É justamente aquela energia que Jung descrevia como força do inconsciente, energia que sobe à superfície enquanto ele tenta desesperadamente contê-la, porque se permitir que saia, toda a fachada de confiança dele desmorona. E aqui está a chave. Desejo reprimido não é falta de interesse. Ao contrário, é prova de que o interesse dele é forte demais. Ele não se afasta porque não se importa. Se afasta porque a intensidade o transborda. Ele se contém porque tem medo de agir impulsivamente. Se esconde porque tem medo de que você veja o quão profundamente você o toca, o quanto você o abala e o desarma. Esse primeiro sinal é decisivo porque tudo que ele tenta esconder acaba se tornando o mais visível. Se você prestar atenção, vai entender. O silêncio dele grita mais alto que as palavras. O segundo sinal é a luta interna dele com a atração. Existem homens que desejam, e existem homens que desejam profundamente demais. Quando um homem te deseja com aquela intensidade inconsciente de que Jung falava, com aquela força que surge no encontro de dois arquétipos, o comportamento dele fica contraditório. Não porque não sabe o que quer, mas porque sabe muito bem o que quer. E justamente isso o assusta. O segundo grande sinal de que ele luta com os sentimentos é o conflito interno, a batalha silenciosa entre desejo e autocontrole. Jung falava sobre a tensão entre a persona, a máscara social que o homem usa, e o impulso inconsciente que o puxa em sua direção. É a luta de duas forças, o racional e o instintivo. Ele quer se aproximar de você, mas se contém. Quer conversar, mas fica em silêncio. Quer te olhar, mas desvia o olhar. Entre todas essas microdecisões, a energia dele fica inconsistente. Um dia, ele dá sinais fortes, no outro parece distante. Isso não é manipulação, não é jogo. É uma tempestade emocional com a qual ele não sabe lidar. A luta interna dele fica mais visível nos momentos de proximidade, quando entre vocês surge uma conversa profunda, uma risada compartilhada ou uma pausa silenciosa, mas calorosa. Depois disso, ele frequentemente se afasta, escreve menos, fica mais frio, finge que nada aconteceu, mas algo aconteceu. É justamente por isso que ele se distancia. Essa proximidade ativa nele emoções que o afogam. Você pode reconhecer isso pelas contradições dele. Ele diz que não quer complicações, mas te procura. Afirma que não está pronto, mas cuida de você. Insiste na distância, mas aparece no momento mais inesperado. Jung explicava que o desejo reprimido não se manifesta diretamente, mas através de oscilações. Aproximar, recuar, aproximar de novo. É a tentativa do inconsciente de se equilibrar. Outro sinal dessa luta interna é a necessidade excessiva dele de autocontrole. Ele tenta parecer calmo, controlado, racional, mas o corpo não obedece. Fica mais tenso, mais alerta, atento demais a cada palavra sua. Você sente que ele está consciente demais da própria presença, como se pesasse cada frase para não entregar nada a mais.
E assim que sente que pode perder o controle, ele ativa os mecanismos de defesa, se afasta, brinca, muda de assunto ou age de forma estranha. Mas por trás de tudo isso está uma razão. A atração dele por você é tão forte que ele é forçado a resistir para não se sentir vulnerável. Essa luta interna é um dos sinais mais claros. Um homem só luta com o que realmente o toca profundamente. Coisas superficiais não causam conflito, apenas as profundas. E se ele está dividido entre contradições, é porque você despertou nele algo que ele não consegue controlar. Algo que o desafia, o abala e o desarma. O terceiro sinal é a tensão emocional no corpo dele. O corpo nunca mente. Jung dizia, quando a mente reprime o desejo, ele não desaparece. Vai para o corpo, para os gestos involuntários, microexpressões, para a energia que vibra entre duas pessoas, mesmo quando ninguém diz nada. E este é um dos sinais mais claros de que um homem te deseja tão profundamente que tenta resistir a isso. O corpo dele fica tenso, reativo, vivo, mesmo que externamente pareça calmo. Quando você está por perto, a postura dele muda, ele fica mais travado, como se o corpo estivesse sob tensão tentando manter a fachada de controle. Ou acontece o oposto, ele fica inquieto, mexe nas mãos, ajusta a roupa, muda de posição. Esse nervosismo não significa que ele está desconfortável com você. Significa que está desconfortável dentro de si mesmo. É a tensão entre o que quer fazer, se aproximar, tocar, te olhar abertamente e o que acredita que deve fazer para não se entregar. Preste atenção na respiração dele. Um homem que esconde o desejo respira de duas formas, ou muito superficialmente, como se temesse que o peito o denuncie, ou muito profundamente, tentando acalmar a tensão interna que o transborda. O corpo reflete a força do inconsciente. Bate mais rápido, reage mais forte, se ativa sem a decisão dele. E ainda há os olhares que ele não consegue controlar. Não os diretos que evita, mas aqueles rápidos, passageiros, quase invisíveis. Ele te olha quando tem certeza de que você não vai notar, e pego no flagra desvia imediatamente, como se o contato visual fosse íntimo demais, perigoso demais para a máscara de autocontrole. Jung chamava isso de irrupções do inconsciente, comportamentos que escapam quando as emoções são mais fortes que a vontade. Outro sinal claro é a reação física dele à sua presença. Quando você se aproxima, ele se tensiona. Quando se afasta, ele relaxa, mas não completamente, porque a tensão não vem da distância física, mas da emocional. Ela diz, quero estar mais perto de você, mas não posso. Quero tocar, mas não me atrevo. Quero dizer o que sinto, mas tenho medo. Note os gestos inconscientes dele. Como ele espelha seus movimentos, copia sua postura, repete palavras ou expressões. É um sinal clássico de atração inconsciente. O corpo dele tenta se sincronizar com o seu, mesmo quando a mente resiste, e talvez o sinal mais claro seja o nervosismo inexplicável dele. Com você, ele age diferente do que com os outros, mais atento, mais reativo, mais envolvido do que está pronto para admitir, como se o corpo respondesse a uma força que ele não consegue controlar. Jung dizia, o corpo é a ponte entre o consciente e o inconsciente. Ele revela o que a mente tenta esconder. Por isso, quando ele parece tenso, controlado demais, inquieto ou contraditório, não é acaso, é envolvimento, é desejo, um desejo tão forte que o corpo sente antes da mente reconhecer. Porque quando um homem resiste, a mente pode mentir, mas o corpo nunca. O quarto sinal é a aproximação inconsciente. Por mais forte que seja a resistência dele, por mais que lute com os sentimentos, o inconsciente sempre encontra caminho para o que deseja. Este é um dos sinais mais reveladores. Ele se aproxima de você mesmo sem perceber. É um movimento silencioso, quase imperceptível,
quase casual, mas constante. Jung dizia que a psique sempre se move em direção ao que a completa, mesmo quando a mente consciente tenta parar esse processo. Um homem que te deseja profundamente pode externamente manter distância, mas nos detalhes que não controla, ele está mais perto do que pretendia. Você percebe isso quando ele aparece inesperadamente no seu círculo, supostamente por acaso, no mesmo lugar, na mesma hora, fazendo o que nunca fez antes. Não é coincidência. É o desejo dele que inconscientemente o puxa para você. Ele encontra motivos para conversar com você. Pequenas coisas que não exigem conversa real, mas permitem que ele fique na sua vida. Só queria perguntar algo, vi isso e pensei em você. Não são perguntas, são pontes, fios que ele lança para não perder a conexão. Outro sinal de aproximação inconsciente é o interesse intenso dele pela sua vida. Ele faz perguntas que não precisa fazer. O que você está fazendo? Como se sente? Quais seus planos? Aparentemente comuns, mas com atenção profunda demais para ser apenas educação. É o inconsciente dele tentando entrar no seu mundo emocional, enquanto a mente ainda não entendeu o que está acontecendo. Mesmo quando quer ser neutro, o corpo o entrega. Ele se inclina para você, escuta atentamente, reage emocionalmente às suas palavras, como se a energia dele girasse ao seu redor. Jung dizia que a atração profunda é um ímã psicológico, invisível, mas palpável. E o sinal mais claro, ele sempre volta. Mesmo que se afaste por alguns dias, mesmo que diga que precisa de espaço, ele encontra o caminho de volta para você. Esse retorno é um reconhecimento silencioso. O desejo dele é mais forte que a resistência. A mente quer ir embora, mas a alma não. Essa aproximação inconsciente se manifesta também na sensibilidade dele com você. Ele nota o que outros não veem. Quando você muda, quando seu humor está diferente, quando fica mais quieta. A atenção dele é uma forma de proximidade emocional que não consegue controlar porque vem do desejo. E aqui está a verdade que poucos entendem. Um homem que inconscientemente se aproxima de você é um homem que sente mais do que consegue suportar, porque ninguém luta com o que não significa nada. Ninguém volta para onde não há conexão. Ninguém busca o que não atrai. Por isso, quando ele aparece, escreve, pergunta, volta, observa, é porque o inconsciente dele já fez a escolha. Mesmo que a mente ainda resista, a alma dele já sabe que te deseja. O quinto sinal é o medo dele de ceder ao desejo. Esse sinal é, sem dúvida, o mais forte e, ao mesmo tempo, o mais difícil de compreender. Não é medo de você, mas do que sente por sua causa. Jung explicava que quando um homem se depara com uma emoção poderosa o suficiente para tocar partes escondidas da alma dele, um mecanismo inconsciente de defesa é ativado. Baseado numa verdade simples, ele tem medo de perder o controle. Quando um homem te deseja tão profundamente que tenta resistir, ele faz isso não porque há algo errado com você, não porque você não agrada, não porque ele não tem certeza. Ao contrário, ele faz isso porque tem certeza demais dos sentimentos. E é justamente essa certeza que o assusta. O desejo dele o torna vulnerável, despe a alma dele. O coloca num espaço emocional onde não controla mais nada, num lugar onde você pode tocá-lo, mudá-lo, quebrar as paredes que construiu durante anos. Esse medo se manifesta em frases típicas. Não estou procurando nada sério agora. Não preciso de complicações. Não sei se estou pronto. Mas se você observar, vai ver a contradição silenciosa entre o que ele diz e o que faz, porque ainda assim te procura. Ainda assim volta, ainda assim pensa em você mais do que está pronto para admitir. As palavras dele são tentativa de se proteger, mas as ações revelam a verdade. O medo aparece também depois de momentos intensos. Quando vocês tiveram uma conversa profunda, uma conexão forte, uma proximidade verdadeira,
ele de repente se afasta, não porque não gostou, mas porque gostou demais. Jung dizia que quando a emoção toca o inconsciente, o arquétipo do amante desperta, uma força tão poderosa que pode abalar toda a consciência de um homem. E é justamente desse abalo que ele tenta fugir. Por isso você vê a contradição. Ele é caloroso, depois frio, ele se interessa, depois desaparece, ele se abre e imediatamente se fecha. É a gangorra emocional, expressão do medo dele de ceder ao que sente. Há também outro sinal profundo, o perfeccionismo dele. Esses homens querem ser perfeitos, controlar tudo, não cometer erros. Essa tensão interna paralisa. Ele repensa cada palavra, hesita tempo demais. Se controla não porque não quer estar perto de você, mas porque tem medo. Medo de errar, medo de não lidar com os sentimentos, medo de não corresponder às expectativas, as suas e as dele. Às vezes, esse medo se manifesta como medo da força emocional feminina. Jung falava sobre a ânima, o aspecto feminino dentro do homem que desperta apenas quando uma mulher toca a alma dele de verdade. Quando você desperta essa parte, ele se sente emocionalmente nu, indefeso, sem as defesas habituais. Esse despertar o assusta, o faz recuar e ao mesmo tempo o puxa irresistivelmente para você. E aqui está a verdade que muda tudo. Um homem que não sente nada nunca tem medo. A resistência é prova da profundidade dos sentimentos dele. A luta interna dele é sinal de que você já está dentro dele, na parte que ele não consegue controlar. Esse medo não é fraqueza, são consequências. Mostra que ele encontrou algo verdadeiramente significativo, algo que o muda, o toca, o abala e o eleva a outro nível. E esse algo é você. Conclusão. Quando um homem parece lutar com os sentimentos, ele não está fugindo de você, está fugindo de si mesmo, da intensidade que sobe nele, da vulnerabilidade que você desperta, da própria possibilidade de ser verdadeiramente tocado e transformado. Jung dizia que as conexões mais profundas não surgem da calma, mas do conflito interno, do confronto entre o que tentamos controlar e o que a alma já decidiu. Um homem pode controlar as palavras, a distância, as desculpas, mas não pode controlar o que dentro dele começa a vibrar quando você está por perto. Não pode controlar o que sua presença faz com a energia, o corpo e o inconsciente dele. Por isso, ele age de forma contraditória. Por isso se aproxima só para se afastar novamente. Por isso te olha quando acha que você não vai notar. Por isso volta, mesmo tendo dito a si mesmo que não deveria. Ele luta porque o que sente por você não é pequeno, não é passageiro, não é algo que possa simplesmente ignorar. Quando um homem não sente nada, tudo fica plano, sem luta, sem tensão, sem retorno. Mas quando sente demais, aparece essa atração e repulsão emocional que te confunde, mas ao mesmo tempo revela a profundidade do desejo dele. Ele não tenta evitar você. Tenta se proteger dessa força de sentimentos, da perda de controle, do que você despertou nele. Você se tornou um espelho onde ele vê partes de si há muito adormecidas. A sensibilidade, a paixão, os medos, os desejos humanos mais profundos. Essa resistência não é rejeição, é reconhecimento. É a alma dele dizendo, isso é importante demais para mim. É o inconsciente dele te puxando, mesmo quando a mente pisa no freio. Jung dizia que a conexão profunda entre duas pessoas nem sempre se manifesta como harmonia. Frequentemente vem como conflito interno, como tremor emocional, como mistura de atração e medo que força a pessoa a se confrontar consigo mesma. E você é justamente essa força a que o confronta com a própria verdade, o move, o desperta, acende nele um desejo que ele não consegue controlar. Por isso, da próxima vez que você ver a distância dele, a confusão, a tensão ou as tentativas desajeitadas de esconder os sentimentos, não pense que ele está indo embora.
Lembre-se, ele luta com algo maior que ele mesmo. Lembre-se, ele reprime um desejo que o transborda. Lembre-se, na verdade, ele só resiste à profundidade com que você já penetrou nele. E nunca se esqueça, um homem que tenta resistir a você é um homem que já caiu e apenas tem medo de que você perceba. O que parece distância é, na verdade, a prova mais pura do desejo dele.